Olá pessoal, meu nome é Juliana Echebarria, sou brasileiro, mas moro aqui na Irlanda há 17 anos. Eu queria nesse vídeo abordar um tema que eu tenho visto muito nas redes sociais, por acompanhar aqui nas redes sociais. E vou gravar um vídeo assim, falando cara a cara, assim, de dentro do meu carro aqui, não é um vídeo preparado, não tem estrutura nenhuma, para falar sobre depressão, ansiedade e síndrome do pânico. É, Essa semana eu tive acompanhando aí, eu fiz algumas leituras a respeito e até ontem uma colega me marcou em uma publicação de uma mulher que ela teve uma crise de ansiedade e ela chegou a usar oxigênio, ela entrou em alucinação. Tão complicado foi a crise dela, tão forte foi a crise. Então, assim, depressão, ansiedade e síndrome do pânico nunca foi frescura, nunca foi falta de Deus, como muitos falam, e não é drama. Eu, há mais ou menos 2 anos, venho lutando contra a ansiedade. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. Depois do nascimento do meu filho, que foi muito pesado pra gente, né? Ele nasceu especial, então ficou muito tempo no hospital. Para quem não sabe a história, ele nasceu com Dandy-Walker, malformação do cérebro e do cerebelo, e todas as medicinas, segundo a medicina, ele não sobreviveria. Então aquela pressão psicológica, ele vai morrer, é amanhã, ou é depois, ou é semana que vem, e aquilo tudo, aquela pressão, e 3 meses numa UTI. Então, toda essa pressão, eu tinha uma rotina diária, né? Levantar cedo, como todo mundo, levanto cedo, ia trabalhar, voltava para casa, eu tive de parar tudo. De repente eu vi que eu tive de parar o trabalho, eu tive de parar minha vida, eu me vi morando dentro de um hospital. Eu, minha esposa, como a gente mora aqui na Irlanda, então fica um pouco mais complicado. Minha esposa ainda ela não consegue se comunicar em inglês, então eu tive de parar tudo e praticamente nós mudamos para dentro de um hospital. E para quem sabe, dentro de um hospital, a pressão psicológica que é, né? Ainda mais devido ao quadro. Então, segundo eles, ele não só ia sobreviver um dia sequer. E então, Deus do nascimento dele, no dia 13 de novembro de 2018, começou a nossa luta. E a gente nunca desistiu dele um minuto sequer. Mas, paralelo ali, cuidando dele, graças a Deus, hoje com êxito, ele está bem, cada dia se recuperando mais, cada dia superando mais a medicina, mas aquela pressão psicológica, tudo aquilo que a gente viveu e tem vivido, desencadeou a ansiedade, né? Antes, já tinha visto falar em crise de ansiedade e confesso que no início até eu não acreditava muito. Falava assim, eu acho que não. Um certo dia eu estava dirigindo, estava indo para uma cidade próxima, 40 quilômetros daqui onde eu moro, e do nada, eu dirigindo aqui, me deu uma palpitação muito forte, uma pontada, uma fisgada no coração, e eu comecei a tremer. E a minha boca secou de tal forma que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido algo igual. Eu parei o carro na beira da estrada e pensei comigo, estou infartando. Eu estou infartando, o que é isso? E eu comecei a tremer. Os sintomas bem característicos de um infarto. Aquele sintoma intenso. E eu estava com mais 4 pessoas dentro do carro. Não falei nada. Só falei, não estou bem, parei, não comentei. Mas daí em diante, as crises começaram a ser mais intensivas.
Quando eu estava em casa, eu estava bem, tranquilo. Mas todas as vezes que eu pegava o carro e eu saía, as crises aconteciam. Tem pessoas que têm suas crises em determinados lugares, né? Tem pessoas que dão em casa, tem pessoas que dão no trabalho. E eu era dirigindo. Graças a Deus, nunca foi algo assim que eu sofresse um desmaio, alguma coisa. Mas chegou ao ponto que eu fui cancelando o meu trabalho. Aí eu comecei a fazer um trabalho paralelo para ajudar, né, financeiramente, fazer algumas corridas. Então, assim, quando eu pegava a corrida para longe, eu já não queria. O meu medo de dar aquela crise já impedia. Então, como se diz, a ansiedade, as crises de ansiedade começou a afetar a minha vida pessoal. E assim, eu estava muito bem dirigindo. A minha crise era quando eu ia ultrapassar um caminhão. Para vocês verem como é que funciona isso. Quando eu ia ultrapassar um caminhão, para mim, aquilo era o fim do mundo. E as crises começaram a ser cada vez mais intensivas, intensivas, intensivas. Teve um dia que eu achei que aquele dia seria o dia final. Eu estava voltando e do nada eu comecei uma crise de falta de ar. E nessa época não tinha essa onda de Covid. Isso foi no comecinho do ano passado, do ano retrasado, 2018. Covid começou em 2019 para cá. Me deu uma crise de falta de ar tão forte, meu coração doía tanto, o peito doía e aquela falta de ar. E eu fiquei pálido, perdi a cor e falei, hoje eu estou morrendo. Hoje vai ser o dia. Procurei médicos, vivi em hospital, fiz exames dos pés à cabeça. Nada. Nada. Nem anemia eu tive. E falei, tá errado. Isso tá errado. Fui ao Brasil, comprei uma passagem, fui pro Brasil, agora recentemente. Fui sozinho, deixei esposa, filho aqui, fui pro Brasil tratar. Me lembro um dia que um amigo me convidou para ir almoçar na casa dele. E da minha casa na casa dele, questão de 1 hora, mas eu tinha de pegar a estrada. E eu peguei aquela estrada e tinha muitos caminhões no caminho. Muito caminhão. Quando eu cheguei na casa desse conhecido, desse meu amigo, eu estava totalmente descontrolado. E além de tudo, você tem que disfarçar que você está em crise, porque muitas pessoas não vão entender, vai achar que é frescura. Como as pessoas dizem o popular, isso é viadagem, isso é frescura, isso é falta de Deus, ou drama, né? Palavra mais usada pelas pessoas, drama. E ali eu fiquei, eu acho que 2 horas, 3 horas na casa dele, e acho que por 2 vezes eu falava, posso ir ao banheiro? Para passar água fria no rosto. Porque quando eu cheguei lá, eu já comecei a viver a crise de como eu voltaria. E por mais que eu tentava conversar com eles ali, e eu já, na minha cabeça, eu tenho que voltar. Eu tenho que pegar essa estrada de volta. Como é que vai ser? Até que, de uma certa hora, eu levantei e falei, tô indo embora. E antes de eu sair, eu falei para esse meu amigo, me arruma uma garrafa de água. Porque sempre quando me ensinaram que quando a gente está em crise, sempre andar com uma garrafa de água no carro. Ou na rua, para onde você vai, sempre andar com a, se possível, gelada. Então, da hora que eu saí ali da casa dele, até chegar lá na minha casa, eu fui tomando água gelada. Eu tomava um pouco, parava a crise, eu seguia o caminho. Então, assim, uma coisa, por que eu estou gravando esse vídeo? Muita gente nem sabe que eu tenho passado por isso por 2 anos. Não foi falta de Deus na minha vida. Ontem, uma colega me marcou numa postagem sobre ansiedade, e uma irmã, uma cristã, se assim pode ser chamada,
colocou assim a certa frase: eu falo e certifico, ansiedade é sim falta de Deus na vida da pessoa. Porque o dia que eu conheci Jesus Cristo, eu me libertei. Desculpa falar. Respeito a crença de todo mundo. Mas não faz uma coisa dessa, não. Você, cristão, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja budista, a religião que você praticar, não julgue uma coisa que você não sabe. Não fale de uma coisa que você não vive. Pelo contrário, as minhas crises de ansiedade não é falta de Deus, não. Pelo contrário, eu tenho muito Deus na minha vida. Porque se não fosse Deus me sustentar, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o poder do Espírito Santo na minha vida, nem aqui eu estava mais. Porque o índice de suicídio de pessoas com depressão, com ansiedade e de pessoas com síndrome do pânico é altíssimo. E todo mundo sabe disso. Então você que segue algum credo religioso, cuidado ao expressar o que você vai dizer. Sabe, falar que as pessoas não têm Deus no coração. Eu me senti ofendido por essa postagem. Eu até comentei lá, falei para ela, falei, eu não concordo com as suas palavras. Então, assim, se depressão, ansiedade e síndrome do pânico fosse falta de Deus, não teria tantos pastores hoje em dia sofrendo com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Não teria tantos padres sofrendo com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Estava ali acompanhando uma reportagem, um humorista famoso que faz milhões de pessoas rirem, sofre de ansiedade. Ele está ali naquele momento fazendo milhares de pessoas rindo, mas o seu íntimo lá dentro está destruído. O seu emocional está destruído. Então eu deixo para você aqui, ó, um alerta. Talvez o seu amigo, seu irmão, a sua mãe, o seu pai, a pessoa que está do seu lado, está rindo, está brincando, mas por dentro, lá no íntimo, está destruído, está abalado, está sofrendo calado. Por muito tempo eu passei crises, só eu e minha esposa sabia aqui, porque ela também passa pelo mesmo problema. As pessoas hoje que convivem comigo, as poucas que convivem comigo, sabem do problema. Eu tenho um amigo que vai sempre, que anda sempre comigo. Quando eu estou dirigindo, que ele vê que ele já percebe, né, que eu mudo a fisionomia, ele já fala para mim: você não está sentindo nada. É o seu emocional tá criando isso. E eu nem falei nada para ele, mas ele já sabe. Quando a forma que eu seguro o volante, a forma que eu fico, ele sabe que eu estou em crise de ansiedade. Aí ele já começa. Foca no seu pensamento. Você não está sentindo nada. Isso é sua consciência que está colocando isso em você. E aquilo te dá uma segurança. Você respira e para. Para você que sofre de ansiedade, o truque da respiração funciona muito também. Quando você vê que vai começar a ter sua crise de ansiedade, puxa, solta bem devagar e vai levando. A gente tem que criar maneiras para sair da crise. A gente não sabe quando vem, que horas que vai acontecer e quando vai acontecer. Essa semana eu vi várias pessoas aí postando também, que eu tenho lido muito sobre o assunto, sobre a tática do gelo, né? Quando você começar uma crise de ansiedade, você pega uma pedra de gelo e coloca na sua mão. Então aquilo vai te fazer o seu cérebro desligar que você supostamente está passando mal, com aqueles sintomas, o seu cérebro cria tudo aquilo.
Você não está infartando, você não está morrendo, você não está com Covid, mas a sua consciência te põe para sentir tudo aquilo. E só quem passa sabe quanto é difícil uma crise de ansiedade. Vimos relato aí do padre Marcelo, teve síndrome do pânico, ele escondeu debaixo da cama. Ele ficou escondido debaixo da cama. Vimos lá o padre, o padre Fábio de Mello, que escondeu debaixo da cama. O padre Marcelo teve depressão, emagreceu, todo mundo pôde acompanhar aí. Então, assim, a ansiedade, ela não escolhe cara, ela não escolhe credo religioso, ela não escolhe sexo, ela simplesmente acontece. Seja você criança, seja você adulto, homem, mulher, independente do que você seja. Todos nós estamos passivos de passar por esse problema. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo? Cuidados aos julgamentos. Hoje, quando eu vi essa mensagem ali, a mulher falando que quem está passando por isso porque não tem Deus na vida, porque o dia que ela conheceu Jesus, ela foi liberta. Deus deixou os médicos na terra também para que a gente pudesse recorrer até eles, né? E poder ser tratado. Se fosse assim, não precisaria ter médicos na terra? Não precisaria, né? Então, assim, é preciso rever conceitos antes de sair falando um tanto de baboseira nas redes sociais, na internet. Não estou julgando religião alguma, me entenda, por favor. Independente de ser evangélico, católico, espírita, budista, qual seja o seu credo religioso. A única coisa que eu quero impor e falar que ansiedade, depressão e síndrome do pânico não é e nunca foi falta de Deus. E não é frescura e não é drama. Eu tenho um parente que ele está passando por esse problema de ansiedade, ele não dorme sozinho. Uma pessoa, e já é uma pessoa de idade, tem uma pessoa dormir na cama com ele agora. Porque quando chega à noite, quando começa a escurecer, ele já perde todo o controle emocional. A minha mãe teve isso. Quando começava a escurecer, ela acordava fadigada, parecendo que estava tendo uma crise asmática, sem ar, sem fôlego. Ela abria as portas e saía para fora 2, 3 horas da manhã e ficava lá fora. Tudo emocional, crise de ansiedade. E hoje a gente está vivendo num mundo muito propício a isso. Estamos vivendo o Covid aí, vendo milhares de pessoas, amigos, familiares indo embora sem poder se despedir. O corre-corre do dia a dia, o lockdown, tanta gente sem trabalhar. A pessoa não sabe de quem vai morrer. Se vai morrer de fome ou se vai morrer do vírus. Porque você não pode trabalhar e as contas não param. Você precisa colocar mantimento dentro da sua casa. Eu entendo isso também. Então, assim, o mundo tá assim. Você tá num corre-corre todos os dias. Não há ser humano que aguente tanta pressão psicológica. É problema dentro de casa, é problema conjugal, é problema com o filho, é problema com a família, é problema com um ente querido, é uma doença que está matando, é uma dívida, dívidas, problema financeiro, as contas não param de chegar, o povo está em lockdown, não pode trabalhar. Então, antes das pessoas irem a uma rede social e falar que é falta de Deus, que isso é só aceitar Jesus que está liberto. Jesus, ele é amor, ele é paz, ele liberta sim. Jesus, ele é o sublime da nossa vida. Ele é a nossa base. Mas existem enfermidades que é preciso ser tratada espiritualmente e carnalmente.
Foi para isso que o Senhor Jesus deixou os médicos na terra. Foi para cuidar das pessoas. A gente precisa cuidar do nosso espírito, mas precisamos cuidar da nossa carne. Ambos trabalham junto. Se eu alimentar muito o meu espírito e não alimentar a carne, não cuidar da minha matéria, não vai dar certo. Os dois têm que estar aqui, ó, junto. Então eu deixo aqui o meu apelo para você que acha que ansiedade, depressão e síndrome do pânico é frescura, é drama, é falta de Deus. Eu te falo por uma coisa que eu vivo, que eu estou vivendo. Não é falta de Deus. Nunca foi falta de Deus. E deixo para você também, meu amigo, minha amiga que está passando por essas crises de ansiedade. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus. E nós temos um Deus que está com a gente. Não é falta dele. Ele está com a gente, nos dando sustento e nos apoiando, nos dando tudo que é preciso para suportar e vencer. Amém?